Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Conosco, professora Márcia Ramos Martins e Pura Morena, apresentando aqui para vocês. Olha só, já estamos aí adentrando unidade 2, vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos liberar para vocês já a agenda desta aula. Vamos lá, tome nota. Aula 23.1. O que nós vamos trabalhar, hein? Pontuação, olha só, parte 1 da gramática, pontuação. O emprego da vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, reticência, ponto de exclamação, interrogação, aspas, parêntese e travessão. Ok, então vamos lá para a habilidade da aula. Vamos ter aí como habilidade uma apenas, que é utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura, e produção de textos escritos, de modo a atender a essa múltipla demanda, essas múltiplas demandas sociais, respondendo a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, considerando diferentes condições de produções do discurso. Claro que isso tudo pautado, né? É dentro dessa habilidade sua de utilizar a pontuação correta, ok? Muito bem. E já vamos iniciando aí a aula, claro, com uma leitura atual, né? Todas as aulas iniciam sempre com essa leitura atual, né, amadinha? Exatamente, Alma. Aqui nós temos o texto atual que vai ajudar, auxiliar vocês, alunos, a ampliar o seu vocabulário, a ajudar você a formar argumentos para que a sua redação, a sua dissertação. Beleza, então o texto atual tem como tema: a língua não pode servir para a exclusão social. Dizer em voz alta que as formas não normatizadas também estão corretas é impedir que o conhecimento da norma tradicional seja usado como instrumento de perseguição, de discriminação, de humilhação do outro, ou como uma espécie de saber esotérico, reservado para alguns iluminados de inteligência superior. Porque o verdadeiro problema, a verdadeira questão social implicada nisso, tudo tem a ver com o fato de usar a regra A ou a B. Tem a ver, isso sim, com o uso social perverso que se faz do domínio desse suposto saber. Eu sei usar a passiva sintética, eu sei usar o acento indicador de crase, eu sei usar os pronomes oblíquos, mas você não. Por isso, eu sou mais inteligente, eu estou mais preparado para exercer o comando. Pertenço a uma casta superior. É esse discurso, muitas vezes não explicitado, dissimulado, oculto na atitude de quem usa o seu conhecimento da gramática normativa como instrumento de distinção, como se saber a regência correta do verbo implicar sim algum tipo de vantagem, de superioridade, de senha secreta para o ingresso no círculo de privilegiados. Conhecer a história da língua, a tradição gramatical, a riqueza do nosso vocabulário, a beleza da nossa literatura oral e escrita, o potencial de nossa linguagem. Tudo isso é muito bom, é preciso e deve ser cultivado. Só não podemos admitir que alguém transforme tudo isso numa arma, num arame farpado, numa cerca eletrificada ou em qualquer outro instrumento de exclusão social. Olha só, nada na língua é por acaso. Esse texto maravilhoso é de Marcos Banho. Ok, então esta é a leitura atual para você. Espero que você tenha aí compreendido, né? Na verdade, o acesso é o direito de todos, né? Já temos como direito aí, no caso social, o direito à educação. E claro que às vezes temos aí estudantes, podemos dizer assim, que você conhece alguém que não consegue ter esse domínio, não consegue falar a norma culta, mas se você for a fundo
algo na vida desse cidadão ou dessa cidadã impediu que ela chegasse até os bancos da escola, né? Por isso devemos ter esse respeito e cuidado. E você, aluno da NASA, está aqui nesta hora estudando, porque, claro, você agora consegue ouvir e ver e saber quando uma pessoa não está aí utilizando a norma correta e já sabe os motivos e como se argumentar a respeito dessa temática. É o direito de todos, né, Amazinha? Exatamente. Essa variedade, a nossa língua tem essa variedade. Essa multiplicidade dentro do nosso país nos faz aí ter essa diferença, mas essa diferença não atrapalha. Ou seja, essa variedade linguística, ela aí tem toda uma justificativa dentro da ciência da linguística e o nosso linguista Marcos Bânio traz aí para nós esse lindo texto, tá bom? Beleza, sim, agora sim, vamos embora para as regras de pontuação. Vamos lá! Olha, onde você vai encontrar esse texto, amadinho, caso, né? Tem uma pesquisa mais profunda, por uma pedagogia de variação, o quê? Linguística. E esse livro aí, ó, é da editora Parábola de São Paulo, Parábola Editorial de 2007. Quem quiser se aprofundar, beleza. Exatamente. Agora sim, amado, lá no texto falando dessa questão das gramaticais, aqui está, pontuação. Né? O aluno precisa, né? Claro que na oralidade a gente vai saber a pontuação usada pela entonação. Amadinha, deixa eu te contar aqui, olha só. Um dia tô eu cá, né, de boa, nos meus minutinhos de folga, recebo uma mensagem. Que mensagem é essa? Tem café da manhã. Tem café da manhã? Só isso. Só isso? Tem café da manhã. Sem pontuação nenhuma? Nenhuma pontuação. E aí? Eu digo... Será que é pra eu tomar café? Não, vai ter café da manhã? Tem café da manhã? Ou ele quer saber se tem café da manhã? Exatamente. Olha só o que aconteceu, né? Não pontuou a frase, não pontuou a oração. E nisso, o receptor fica assim, ó, que nem eu fiquei. O que ele quer saber? Ou ele tá me dizendo que tem café, então é pra eu ir lá eu vou lá tomar. tomar esse café, vou lá aproveitar. Ou ele tá com fome e quer saber se tem café, né? Tá certo? Então, assim, os sinais de pontuação, eles são importantíssimos. São eles que vão dar todo esse entendimento dentro aí do contexto, dentro da sua leitura ou dentro da sua produção, para que na leitura isso realmente seja entendido, conforme você quer passar a mensagem. É como assim, uma via de trânsito. Vamos lá, eu gosto desses exemplos esdrúxulos, né? Pela fé. Mas olha só, a gente está no trânsito. Então. E aí? Você tem carro de todos os tipos, mas nós temos uma via, uma rua. É nessa rua que você tem que se adequar. Para você ir para a direita ou para a esquerda, você tem que dar a sinalização, certo? Você não pode seguir o tempo seu, tem que seguir o semáforo, é ele que controla ali. Né? Então, assim, nós vamos ter dentro da nossa produção textual todos os pontos que vão aí nos auxiliar, a pontuação que vão nos auxiliar. Se você aí quer dar uma mensagem, uma informação, quando você vai perguntar, quando você vai dar uma sequência na ideia, né? Vocês usam uma pontuação. Quando você se assusta, né? Algo assustador você quer indicar, você também tem uma pontuação para isso. Ou você quer deixar subentendido e que o leitor aí complete, também há uma pontuação para isso. E a vírgula, então, essa pode até matar. Assim como no trânsito, tá bom? Vamos lá, então. A nossa primeira orientação sobre a pontuação. E aí nós vamos ver que os sinais, ele pontua e são totalmente recurso utilizado na escrita para representar aí os aspectos da oralidade. Como, por exemplo, são as pontuações que vão dar o ritmo, que vão dar aí as pausas, as entonações, os limites sintáticos e também os limites expressivos. Vamos aqui na tirinha, vamos ver aí essa narração, observando a pontuação. E é claro que na oralidade, ao fazer a leitura, você tem que ler tal qual os pontos, os sinais de pontuação estão indicando. Se é pergunta, você vai entonar uma pergunta. Se é exclamação, você vai exclamar. E se é para ponto seguido, você vai seguir a ideia. Ok? Vamos lá, então. Mãe, consegui um papel na peça da escola. Eu tenho até uma fala.
Que beleza, Calvin! É um grande papel dramático. Meu personagem vai levar todo mundo às lágrimas no final do segundo ato. Qual é a peça? Nutrição e os 4 grupos de alimentos. Eu faço a cebola. Menino, não precisa ir ao teatro não, gente. Vai lá em casa, na cozinha, pra você ver. Ok. Vamos entender, então, que os sinais de pontuação, eles têm objetivos, né? Eles estão ali dentro da nossa gramática, não é à toa. A gente já deu aqui exemplos e agora você conseguiu já captar a mensagem. Vamos lá, quais são os objetivos dos sinais de pontuação? Assinalar as pausas, as inflexões de voz, entoação na leitura. Separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas. Esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. Beleza! Agora chegando aí, como é que vai se empregar essa pontuação? Vamos ver como vamos usar na nossa produção textual, iniciando aí com a vírgula. E atenção, porque essa vírgula ela tem uso obrigatório e tem várias, como é que se diz? Regras, né? Utilização dela, tá bom? E aí nós vamos ver primeiramente o seguinte, olha, vamos ver em termos sintáticos, né? E aí é importante, você já viu, já teve umas aulas na unidade 1 sobre as orações subordinadas, a gente já viu orações subordinadas adjetivas, as explicativas, e ali elas têm aí as vírgulas, uma função importante. Lembra quando ela vem aí entre 2 vírgulas, é a função de aposto, para quê? Para explicar, tá certo? Uma das regras, mas aí você vai ver mais, tá certo? Fica de olho, hein? Nada de ficar conversando aí, não. Chega, vamos lá, de olho na aula, vamos juntos. Na primeira aqui, ó, separando termos assindéticos, compostos. Olha, assindética, ausência de conectivo, da conjunção. Olha, ou melhor aqui, ó. Não se separam palavras ligadas com as conjunções e, nem e ou. Olha só. Então, nós temos aqui a primeira. Era uma rapariga bonita, corada e forte. Ó, forte. Ó. Era uma rapariga bonita, corada e forte. Então aí, ó, hein? só tem até a mesma função, né? Só adjetivos. Aí tá tendo função de predicativo do sujeito. Tá? Se você aí se perguntou já, essa oração está errada, né? Na sua primeira visão, olha, beleza, subentende que você já compreendeu que ao final, quando você está enumerando, nós vamos ter o conectivo e para encerrar. Ok, tá? Porém, aqui pode ser marcado somente com a vírgula, sem a necessidade exatamente da conjunção. Há essa opção também, ou seja, dentro da nossa gramática, podemos também pontuar desta maneira, sem conectivo, apenas com a vírgula. E isso é classificado como uma oração assindética composta, né? Não tem conectivo. Assindético não tem. Beleza. E temos aqui, ó, ela era alta, bonita, simpática e sincera. Sou eu. Ana Clara e Débora foram ao shopping. Agora olha sim. Olha aí, ó, ali na verde, amadinhos, né? Está alta, bonita, simpática, sincera. Função de predicativo, né? Do sujeito. Já na rosinha, Ana, Clara e Débora foram ao shopping, aí já está sendo o quê? O núcleo do sujeito composto. Observação muito importante. Ó, tragam cadernos, lápis e borracha. Não trouxeram caderno nem borracha. Traga lápis ou caneta. Agora, fique ligado aqui, ó, no que a amada está pensando. Não se separam. Palavras ligadas com as conjunções e, nem, ou. Então, são estes exemplinhos aqui, ó. Belezinha? Continuando aqui a questão do uso da vírgula, né? Não se usa, né?
vírgula na ordem direta, não se usa a vírgula. Preste atenção aqui, ó. Nós temos aqui, aquela menina fez a redação no colégio. Pronto, direto, não vai usar a vírgula. Mas, se for na ordem inversa, normalmente vem com a vírgula marcada. No colégio, aquela menina fez a redação. Então, aqui, começando aí com o adjunto adnominal no colégio, ó, trocou. Lá termina com o adjunto adnominal, não, desculpa, adverbial. Olha só, fazendo a correção aqui, com adjunto adverbial, que é no colégio, né, da ideia de local, de lugar. E aqui, ó, no início, coloca a vírgula, se começar com advérbio. Belezinha? Na ordem direta haverá vírgulas, quando uma expressão de valor explicativo ou adverbial ficar intercalada, separando o sujeito do verbo ou este de seus complementos. Então, qual foi a dica? A expressão fica entre vírgula com apenas uma vírgula, né? E o que aconteceria? Haveria erro. Qual seria esse erro? Vamos ver aqui, ó. Aquela menina, aluna exemplar, fez a redação. Então, olha só, tá marcada. Ó, tem duas vírgulas marcadas aqui. Se colocar somente uma, haveria o quê? O erro. Porque quando fala aquela menina, esse aluna exemplar, tá explicando o termo anterior. Que termo anterior é esse? Menina. Belezinha? Olha aí, ó, de azulzinho pra ficar aí ligadinho. Então, vamos lá, vamos dando sequência aqui. E tá aí, a Amadinha já tinha feito, mas aí a nuvenzinha, o pensamento chegou atrasado. O pensamento não vale, chega atrasado, pronto. Então, a expressão fica entre vírgula, com apenas uma vírgula haveria erro. Porque acontece o aposto. Mais uma aqui, ó, outro gênero, né? Aqui, tira. Olha aqui, Amadinho. Separar a sequência de termo com a mesma função sintática. Vamos lá. No primeiro quadrinho temos aulas de ciências, inglês, português, matemática, geografia e história. Nada sobre respeito, política, ética e cidadania. Então, olha só, esses termos aí têm a mesma função sintática, né? Ó, temos aula de ciência, inglês, então essa daí tem a mesma função. Belezinha? Todas correspondem à aula, né? Exatamente. A aula de quê? De ciência, inglês, português, matemática. História. Uhum. Vamos lá para a segunda. O isolar vocativo. Quando que eu vou usar vírgula? Olha só. Olha o quadrinho aí. Ó. No primeiro momento, o Amadinho está jogando bola na chuva. No segundo, ele vai pedalar, andar de bicicleta. E no terceiro, acho que ele tá brincando na lama, não sei. Ô, delícia! Então, como tu foi gripar deste jeito, gurizinho? Não sei. Não sei. É fanho, né? Então aí, ó, ele fez várias ações. Quando ela fala assim, como tu foi te gripar deste jeito, gurizinho? Gurizinho é o termo, é um chamamento, é a pessoa que está sendo chamada, direcionada, né? Então, aí é o vocativo, é a parte que está isolada. Poderia ser o contrário, né? Gurizinho. Gurizinho, porque tu te gripou desse jeito. Mais outra aqui, ó, separar adjuntos adverbiais de longa extensão. Vamos ver aqui, ó. Ó, naquela manhã chuvosa de dezembro, não saímos para passear. Ó, naquela manhã chuvosa de dezembro. Olha como ela está longa. É o adjunto adverbial. Você vai perceber aí que é o adjunto adverbial de tempo, né? Não saímos para passear. O que acontece? Qual é o pensamento que a gente traz para vocês? O que você está pensando? Ai, amada,
quando o adjunto adverbial é de pequena extensão, a vírgula é o quê? Opcional. Usa ou não? Exatamente. Segue o exemplo. Ontem fomos ao show. Ontem fomos ao show. Então, na primeira oração, fez o uso da vírgula e na segunda, não. Por quê? Então, fica opcional, tá bom, amadinho? Esse daqui, essa vírgula aí, se você quiser utilizar para separar o adjunto adverbial, pode, mas como ela é pequena, tem pouca extensão, não precisa. Por que pequena extensão, né? Porque olha a diferença da primeira, ó. Naquela manhã chuvosa de dezembro. Olha quantas palavras foram usadas. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui o ontem, só apenas uma. Então, né? Indica tempo também, mas tá curta, né? Exatamente. Mais outra aqui, ó. Quando que eu vou utilizar aqui, ó? Separar o sujeito do predicado, eu vou usar vírgula? Não, amadinho. Olha só. Casos em que não ocorre a vírgula. Preste atenção aí. Fique de olho nesse aqui, ó. Não separa sujeito do predicado. Eu quero a rosa mais linda que houver. Separar o verbo do complemento. Que complemento é esse? Pode ser complemento verbal, pode ser complemento nominal, ó. Ela comprou várias roupas. Aí nós temos aí o complemento verbal. Ela comprou várias roupas. Então, esse várias roupas aqui, ó, tá completando o sentido do verbo, né? Então, não vai separar. Separar o nome do complemento. Tinha amor à pátria. Se a pátria aí tá completando o nome, que é o nome amor. Belezinha? Então, não se usa o quê? Vírgula. E o importante é que isso aqui, ó, acontece bastante nas produções e aí desconta ponto, hein? Jamais essa regra aqui inicial. Mas, caso tivesse assim, ó, eu, Pura Moreno, ó, vamos lá, quero a rosa mais linda que houver. Aí, ó, já tá, quem é esse eu? Pura Moreno, né? Tá explicando o termo eu, que seria o aposto, que é o aposto. E o quero a rosa mais linda é o predicado. O sujeito, eu, sujeito simples. Jamais, viu? Jamais. Vamos lá, agora chegando a vez da gente aqui recordar o emprego do ponto e vírgula. Quando é que eu uso ponto e vírgula? Aluno, terceirão, mediação, vamos lá, hein? É para realmente colocar isso aqui em prática, não ter mais problema na sua produção textual. Vamos embora. Para separar orações, quando pelo menos uma delas já possui vírgula. Vamos aqui no exemplo. O resultado foi o seguinte. Ó, 5 jurados votaram a favor, 4 contra. Aí você observou aqui, ó, quando, olha só, tá separando, ó. 5 jurados votaram a favor, 4 contra. Então, aí foi preciso usar o ponto e vírgula. A outra, para separar orações assindéticas ligadas entre si. Ó. Assindética quer dizer? Que não tem conjunção. A floresta está queimando. Os animais estão morrendo. Então, aqui ele fez uso aqui do ponto e vírgula. Para separar orações coordenadas adversativas, quando a conjunção estiver deslocadas, ó. Ganhei o prêmio. Não tive, porém, coragem de mostrar. Então tá bem marcadinho aí, ó. Ganhei o prêmio, né? Não tive, olha a conjunção aí, ó, né? A conjunção adversativa. Mais outra aqui agora, chegou aquele momento de quem? Aspas duplas, ó. Quando que eu vou utilizar as aspas? Em citações diretas, quando você for utilizar no seu texto, e aí aqui sim, o texto dissertativo argumentativo, na sua argumentação, trazer aí, se você for citar alguém, um poeta, um autor, você tem que estar fazendo essa citação usando as duas aspas, ou seja, aspas duplas, citação direta. Vamos ver aqui um exemplo de citação direta. Paulo Freire já dizia:
Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoa transforma o mundo. Ou seja, o que é do emissor é este primeiro início da oração. Paulo Freire já dizia, 2 pontos. O que está entre aspas não é do emissor, não é de quem está produzindo o texto. Ele traz, né, uma fala aí de Paulo Freire para ajudá-lo aí nessa produção, tá certo? E quando você traz, você está citando diretamente, ok? Em estrangeirismo, olha Outro só. caso que se usa aspas duplas. Por exemplo, está lá no seu texto. Desde ontem, esperamos o feedback do professor. O que aconteceu aqui? Nessa estrutura, nesta oração, nós temos algo que não faz parte da língua portuguesa, né? Mas ele quer incrementar aí o seu texto, ele traz aí o estrangeirismo. E Feedback está em língua inglesa, em outra língua, né? entre aspas, tá certo? Aí- Outro caso. No próximo espetáculo, irei caetanear. Olha só, que aconteceu? caetanear. Neologismo, né? Criou uma nova palavra. Que vem de... Caetano. E assim, você aí vai incrementando seu texto, mas sempre lembre-se em 2 aspas, certo? Aspas duplas. Mais outro exemplo. Em marcações de ironia, temos aí, como é, Santinha? A massa. Aquela bruxa, Santinho, né? E olha só, maneira irônica, Entre aspas. Ok. Vamos lá, dando sequência agora. Quem é, Amadinho, que tá chegando? Emprego dos parênteses. Vamos lá. Primeira coisa, lembrar que faz aí referências bibliográficas, né? Você está usando, por exemplo, um pensamento, né? Você gostou de um trecho aí que Dom Casmurro falou lá na sua obra da Unidade 1. Você vai usar, certo? Aquele verso, aquele pensamento. Embaixo. E depois, lembra-se que não é seu pensamento que você vai colocar, aquela frase que você vai retirar do livro, não é sua, não é construção própria, é do autor. Então, o que acontece quando a gente cita um autor, uma citação direta, coloca entre aspas, meu Deus, eu tô ruim de mira, pela fé, tá? Entre aspas, e logo em seguida você vai dizer de quem é. Olha só, por isso, essa pontuação deve acontecer dessa maneira, como este exemplo aqui. Abre aspas. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Fecha aspas, Augusto dos Santos. Dos Anjos. Ou dos Anjos, perdão. Outro exemplo. Para marcar frase intercalada ou informações adicionais no meio do período. O poeta, ninguém imaginava, também era professor. Ou seja, a oração, né, no meio dela você pode fazer e utilizando esse recurso. Porque aí você vê que é uma explicação, né? Tá, e agora? Muito bem, tranquilo, o emprego dos parênteses, certo? Vamos aí ao emprego do travessão. Para separar as expressões e frases explicativas, aposto. E rapidamente me indicou a professora. Senhora está estimável e o coordenador. Pronto, aqui uma explicativa, né? E rapidamente me indicou a professora, senhora estimável, certo? Que é o aposto. Ok, vamos lá. E aí a gente tem agora mais outro exemplo também evidenciando o discurso direto, que é a fala de um personagem, por exemplo, ou para intercalar os interlocutores aí de um diálogo. E aí isso é tranquilo para você, né? Quando a gente tem discurso direto, lembra que nós vamos ter uma aula, tivemos isso no 2º ano com vocês, Sim. certo? Isso aqui para quem vai produzir texto, né, teatral. No 1º ano, Né? quando eles foram fazer a questão do texto teatral, a fala dos personagens. Sim, né, você teve muitos exemplos e agora também já tem condições de seguir. Aqui é só mesmo essa revisão para você. Discurso direto, vai ter aí a troca de interlocutor, né? Dentro de um diálogo, você utiliza aí o recurso, tá, do travessão. Por exemplo, observem a troca de interlocutores. Mariana, por que você não estudou? Isso aí você está percebendo que está o discurso direto. Ontem eu fiquei muito cansada, respondeu Mariana.
Outra regra é substituir o uso de parênteses, vírgulas e dois pontos em alguns casos. Olha só, ela só não estava cansada por uma coisa, mexer no celular. Puríssimo. Olha só, né? O mesmo dedo que aponta é o mesmo que condena. Então, olha só aí também, aqui, ó. Anteceder a fala de personagem. Olha aqui no texto de Luiz Fernando Veríssimo. Título? Inimigos. O apelido de Maria Teresa para Norberto era Quequinha. Depois do casamento, sempre que queria contar para os outros uma da sua mulher, Norberto, pegava sua mão carinhosamente e começava: pois a Quequinha. E a Quequinha, dengosa, protestava: ora, Beto. Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Então, Veríssimo. para anteceder a fala do personagem, né? Uhum. Aí, pois a Quequinha já tá o quê? Antecedendo. E a Quequinha, dengosa, protestava: ora, Beto. Toda dengosa, né? Parece alguém que eu conheço. E esse daqui, amadinho, a gente falou lá do travessão, mas aqui também traz os dois pontos. Olha só, aqui, ó, a marcação, né? Antes da fala dele, ó. E a Quequinha dengosa protestava. Dois pontos. Ora, Beto. Antecipa para o leitor, né? O que o personagem aí vai falar. Antes, né, de uma explicação ou conclusão do que já foi mencionado. Olha aqui, ó. Gostei muito do parque de diversões. É um lugar divertido. Antes de enumeração, estirado no tapete evocou a cena. O menino, o carro, os cavalos, os gritos, o salto que deu levado de ímpeto irresistível. Machado de Assis. Olha aqui o uso dos parênteses, né, para marcar de quem é esse trecho, né? Quero lhe dizer algumas coisas. Não converse com pessoas estranhas, não brigue com seus colegas e não responda à professora. Eu tô vendo isso como já um conselho de quem será, hein? Tá bom? Okay. Olha só, nós temos aqui também, Amadinho, uma questão, o uso de colchetes, né, entre colchetes ou parênteses, né, e também o uso das reticências. Olha só, trechos ocultos em texto. Olha só, você vai ver, pode aparecer lá entre colchetes ou parênteses. Vai dizer que antes desse trecho que apareceu, tem mais coisa, né? Mesmo no século XXI, insistimos em viver no modo avião, sem estabelecer conexão com os outros. O modo avião é a anti-inclusão. Enquanto as lágrimas rolam e as sociedades se questionam sobre seus mesmos porquês, a humanidade descansa em sua incompetência atávica. Não consegue dar conta das infinitamente múltiplas e radicais formas de existir de espécie humana. Ok, geralmente nós utilizamos esse recurso nas nossas aulas de literatura. Exatamente. Né? A gente usa para trazer exemplos e não aí colocar a poesia completa, a obra completa, certo? Outro exemplo. Expressar sentimento com dúvida ou indecisão. Olha só. Adeus, Elga. Vou sair? Isso, vou sair. O que seria dele sem mim? Né? Então ele fala vou, aí ela completa, sair. Sugerir que o leitor complete o raciocínio. Olha só, consegue ler a primeira linha? Eu? A segunda, preciso. A terceira, de. Então, olha só, aí vai ter que completar. Fica por conta, né? E aí, vamos agora para indicar a interrupção de uma fala. Vamos ver aqui nessa tira, ó. Pai, decidi abrir o meu negócio. Você me ajuda? Filha, acho lindo, mas para abrir um negócio é preciso planejamento, conhecimento, capital, visão empresarial
e um monte de... Pai, eu só preciso de uma tesoura. Então, olha aí, Amadinha, olha só o brinquedinho que ela ganhou, o Sim Panda. Agora você gosta de estar perguntando? Beleza. E como faz uso desse ponto de interrogação na produção textual? Primeiramente, é claro que você já sabe, quando você for fazer uma pergunta direta, né? Olha aí o exemplo. Você quer escrever corretamente? Desenvolve o hábito de leitura? E aí, claro, né? O segundo caso. Para indicar surpresa, expressar indignação ou atitude de expectativa diante de uma determinada situação. Por exemplo. O quê? Não esqueci a questão. Atitude de indignação. Outro caso. Será que mereço toda essa nota? Surpresa. Nossa. Outro caso. Será a nota que eu imagino? Expectativa. Então, lembrar aí essa segunda regra, tá? Atitude de indignação, de surpresa e expectativa. Agora aqui, Amadinho, esse daqui, quando vocês estão apaixonados. Assustados. É o ponto de exclamação. Utiliza-se geralmente depois de frases que expressam sentimentos diferentes, tais como, por exemplo, quando estão entusiasmados, quando tem surpresa, súplica, ordem, horror, espanto. Iremos estudar. Entusiasmo, mais entusiasmo. Ela é a professora. Sim, senhora, sou eu. Por favor, ajude-me a responder. Está suplicando, né? Que horror! Não esperava tal atitude. Espanto. Seja rápido, estude. Ordem, pela fé. Tá vendo aí? Ordem, você pode utilizar aí o ponto de exclamação. Outra dica importantíssima é depois de vocativos e também de algumas interjeições. Ui, que susto você me deu. Aqui, ó. E o vocativo? Foi você mesmo, garoto. Lembrando sempre o vocativo, né? Vírgula antes, né? Ok? E o ponto terminando aí a exclamativo. Também mais uma regra nas frases que exprimem desejo. Por exemplo... Oh, Deus, ajude-me. Beleza. E para fechar o período de frases declarativas e imperativas, tá? Atenção aí, vamos lá. O que nós vamos utilizar nesse caso? O ponto final. Por quê, né? Porque quando você declara, você está afirmando, certo? Exatamente. Olha e só. Quando você está na frase imperativa, você está dando... uma ordem. Beleza, então vamos lá. Contei ao meu namorado que eu estava sentindo. Olha aí o ponto final. Afirmou. Faça o favor de prestar atenção naquilo que eu irei falar. É uma afirmativa. E também você usa o ponto final nas abreviaturas. Olha só, vai fazer um documento, olha lá. Senhor. Ponto. Companhia. Ponto. E assim entre os outros, né? Entre as outras abreviaturas. Vamos lá. Chegou a hora, vamos lá exercitar. Exatamente, leia cada tirinha a seguir e responda justificando o uso do sinal de pontuação. Beleza. Temos aqui, o seguinte, Mafalda. Estou cheio de escola, né? De escola, entenderam? Cheio! Mas tem que ser mais forte, né? Vamos lá, peraí, para tudo, começa. Para, vamos lá. Estou cheio de escola, entenderam? Cheio! Então pronto, não vou mais. E não me venham com discursinhos, porque não vão me convencer. Você tem que ver a oratória do chinelo da minha mãe. E aí, Amadinho? Pela fé, desconsidera Olha só, o chinelo. aí, o que tem? Aqui na tira, o ponto de exclamação foi utilizado para marcar a maneira enfática de Manolito manifestar sua decisão de não ir à escola. Aqui, o ponto de exclamação aqui, tá? Beleza. Aí, a questão da vírgula. Aqui. Esse aqui é mais longo. Querido Papai Noel,
Eu vou querer de presente uma bateria, um skate, uma bicicleta. Eu vou querer um computador, um vestido, um sapato, uma mochila, um patinete, uma guitarra, um par de tênis, uma bermuda, uma bicicleta, um aparelho de som, uma prancha de surf, um monte de CDs, meias, sandálias, livros, um telefone sem fio, um vestido. Aí ele lá, coitadinho. Embora, fiquei sem dinheiro para atender os pedidos. Assinado Papai Noel. Então aqui, amadinho, você percebeu aqui monte de para pedido, separar, né, os termos com a mesma função sintática, né? Separar os constituintes sintáticos e dente e uma enumeração. Mais um aqui, qual será aqui, ó? Não tenho dinheiro para pagar consulta, doutor. Tudo bem, H, podemos dar um jeito. O que usa aí, ó, quando ele fala doutor, usa o quê? Uma vírgula. O que será? Então, para isolar o vocativo. Beleza. Mais uma aqui, ó. Última, para encerrar, vamos lá. Quando a intenção comunicativa expressar ao mesmo tempo questionamento e admiração, o que eu posso fazer agora? Quando se deseja identificar ainda mais admiração, qualquer outro sentimento, não há problema algum em repetir o ponto de exclamação ou interrogação. Beleza. Não! Gritou a mãe, desesperada ao ver o filho em perigo. Ok, você vê muito isso nas tirinhas, né? Essa pontuação sendo repetida. Não tem problema então, tá certo? Você vai intensificar. Valeu então, estudante, é isso aí. E aí a gente encerra aqui a nossa aula sobre a questão do uso da pontuação, né? E você viu vários aí sinais de pontuação. Muito bem, a gente se vê lá na revisão. Valeu, até lá!